Mais um Tokudok no ar para comemorar os 200 mil inscritos aqui no canal. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente, eu vou resgatar um material já publicado em 2020 no canal J-Box. J-Box, sempre parceiro, liberou esse vídeo para mim. É um vídeo que a gente gravou em 2018, quando eu fui para Brasília e gravei lá com eles. E aí esse vídeo saiu no canal dos caras no ano de 2020. E agora eu tô aqui em 2023, no dia 3 de maio de 2023, resgatando esse material para mostrar um pouquinho mais de quem sou eu, porque eu nunca fiz um vídeo tirando tantas respostas do coração. Então se você quer conhecer quem sou eu e como eu penso e como eu crio conteúdo, como eu levo o canal, assiste o vídeo que eu vou apresentar agora para vocês. Obrigado, J-Box, uma vez mais. Esse é o Japão na minha vida. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco a trajetória do Danilo Módulo, um piracicabano professor de desenho gráfico na Espanha e comandante do maior canal de YouTube do mundo dedicado ao Tokusatsu, as séries japonesas de heróis faiscantes e monstros de borracha que fascinam gerações. Eu sou da época da Manchete, como muita gente, eu nasci em 80, então quando explodiu o Tokusatsu em 88 lá na Manchete, eu já tava pilhadaço como todo mundo, mas eu conheci antes, porque eu conheci ainda quando estava em VHS, antes de ir pro ar na TV. Então eu conheci essas séries no videocassete. Minha tia tinha uma amiga que era dona de locadora e ela botou pra criançada ver, olha, chegou esse material novo aí, japonês, vê se vocês gostam. E a gente pirou, a gente ficou louco com aquilo. Eu lembro que o episódio de Changeman que eu vi o primeirão foi Avante Pegasus. E o episódio de Jaspion, o primeiro que eu vi, foi o do Namagederas. Esse eu não tenho tanta certeza, mas o do Pegasus eu tenho absoluta certeza. Mas antes até eu já tinha visto, antes desse Pegasus, porque passava na TV Pau no SBT, né? Então eu acabei assistindo na TV Pau Spectreman. Spectreman eu tenho um pouco mais de memória do que qualquer outra que passou nessa mesma época. Mas a memória afetiva é a partir de 88 na Manchete. Porque no videocassete eu já não estava muito ligado o que era aquilo. Eu lembro que quando começou a passar na Manchete, a molecada da escola ficou doida. E eu falava assim, ó, eu já sabia, já vi antes. Mas aí que começou a linkar, porque os coleguinhas gostavam, todo mundo via, os primos viam, aí gerava aquela comoção, né? De todo mundo, e todo mundo interessado, todo mundo debatendo sobre aquilo. E aí a sequência toda, com Flashman, que eu pirei até bem mais, porque eu já estava mais ou menos reconhecendo, mesmo pensando que era algo como... mas é parecido com Changeman, é a mesma coisa que estão fazendo, né? E aí quando chegou no Máximo eu já falei, caramba, de novo a mesma história. Eu meio que larguei, eu não fui tão fundo como eu fui com Changeman e Flashman, de assistir e querer ver e tudo mais. Até porque eu já tinha mudado de escola nessa época, então eu já não peguei tanto Maskman. E aí a partir daí a Manchete parou de funcionar em casa, então eu não peguei as estreias de Kamen Rider, eu não peguei a estreia de um Spectre, eu não vi Patrine. Eu fui assistir isso, eu tinha que pegar uma história que eu conto sempre. Eu em 95, quando estreou Soul Brain, a Manchete não pegava mais em casa, eu pegava a bicicleta e corria na casa da minha avó no horário. Era no meio da tarde, 4h30, 5, que passava o Soul Brain. Então aí tinha um pouco de um Spectre, às vezes passava o Soul Brain. Então esse final, essa transição entre os dois eu assisti, e aí... quando chegou a TV a cabo em casa, e aí sim eu pude ver Cavaleiros e o Spectre que passava intercalado e outras séries já nas reprises. Mas eu tive esse miolo por falta de antena, por falta de Manchete em casa, de ver essas séries quando estrearam. Então tem muita série que eu não tive contato, que eu fui ter contato real com a internet. Interrompendo um pouquinho aqui para comentar que esse vídeo faz parte de uma série de programas do canal do J-Box que chama O Japão na Minha Vida. E aí você tá vendo o site do J-Box, eu vou até deixar o link na descrição para vocês, porque eles apresentam ali como é que o Japão, como é que assistir anime ou tokusatsu mudou, definiu a vida das pessoas. E tem vários outros vídeos apresentados em 2 temporadas. O meu programa foi o 3º, e aí tem mais alguns outros pra você dar uma olhada ali, com mais gente que não só de tokusatsu. Obrigado, J-Box, pelo apoio, obrigado pela parceria. Continuem vendo o vídeo aí se vocês estão gostando. De memória de infância que link com os amigos, eu tenho 2 memórias para comentar. A primeira é essa das fitas VHS da amiga da minha tia, tinha locadora, porque eu cheguei lá, os meus primos já tinham assistido, eles eram em 2, eles já tinham assistido antes, eles assistiram como reprise, eles assistiram de novo o vídeo de Changeman e eu não tinha visto ainda. Então
eles falaram assim, vamos brincar, eu sou vermelho, eu sou azul, e eu sobrei pro Change Griffon. Então meio que eu fui o último a escolher, não podia ser as meninas, né? Então eu fiquei como Change Griffon. Hoje eu tenho esse carinho a mais pelo Hayate, talvez por isso. E uma outra coisa é que quando começou a passar na escola, a gente tinha todos os debates. Eu lembro os amigos da rua, que a gente não conseguia, como brincava disso? A gente não conseguia entender essa maquinária de como que a gente brinca de Change. Vamos ficar conversando de outra coisa, mas a gente conversava sobre aquilo. Só que esses amigos da rua eram um pouco mais velhos que eu, então eles já absorviam e às vezes nem estavam muito afim de ver aquilo. Mas eu lembro que eu pirava, eu corria na locadora e alugava essas fitas. Além de já ver na manchete, eu ainda assistia alugado, eu corria na casa da minha avó, porque um outro detalhe, eu não tinha videocassete. Então eu corria na casa da minha avó, da minha tia para ver essas séries. Eu alugava minha avó também, alugava a TV da avó até. Então, porque eu nunca tive videocassete em casa, em nenhum momento. Então essa coisa de gravar, isso aqui é tudo muito novo, da época da internet para mim, de ter o arquivo para mim, ter DVD e tudo mais. Isso foi muito depois na minha cabeça e o poder aquisitivo também de comprar. Quando o DVD saiu eu já tinha minha grana e tal. Mas eu não tive muito contato. Só esse lance do meu primo e o lance do pessoal da rua. Tanto que quando eu criei o canal foi por causa disso, porque eu nunca tive nenhum amigo para conversar sobre isso, meus amigos não gostam disso, o pessoal que me cercava nenhum gostava de assistir disso, só eu continuei assistindo, e quando surgiu a internet fui atrás para ver de novo, eu falava, pô, você tá vendo aquilo? Pô, ainda passa, coisa de besta, o povo não queria muito papo com aquilo. Então um dos motivos de eu criar o Tokudok foi para ter contato com mais gente em algum momento, e aí, caramba, eu tô aqui falando disso hoje, sinal que consegui conhecer pessoas legais, gente nova que gosta do mesmo tema que eu. E essa é a parte mais legal. O Tokusatsu une pessoas, porque a gente gosta da mesma coisa e pode conversar sobre a mesma coisa, pode debater, e eu posso falar com vocês sobre isso. Minha volta a ver Tokusatsu, eu assisti bastante, fiquei esse hiato por conta de não ter TV Manchete, tinha que depender da avó. Daí, quando acabaram as séries da Manchete, ficou esse tanto de tempo. Eu demorei a ter internet também. Demorei a ter acesso à internet em casa. Quem é um pouco mais velho vai lembrar dos CDs da UOL, né? E aí era difícil de baixar, e a conexão era lenta, tinha Get Right, tinha Napster, mas era tudo muito, muito, muito lento. E era bem a época de Dragon Ball. Eu baixava bastante Dragon Ball. Tudo que eu achava Dragon Ball eu baixava, eu gostava bastante. Mas o Tokusatsu mesmo eu fui redescobrir quando a internet já ficou um pouco mais forte. 2003, 2004... Mad Ranger, eu lembro muito de ver Deca Ranger, assim, engoli Deca Ranger de uma vez. Mas eu nem sabia que chamava Tokusatsu, eu fui descobrir nessa época que o nome era Tokusatsu Chosenshuu. Eu nem sabia que era isso. Eu só queria ver os heróis coloridos e que legal, hoje é uma polícia, e eles têm isso, e evoluiu, que legal que tá. Eu achei legal a evolução. Apesar de ser da época da Manchete, eu achei legal a evolução, como eu acho as evoluções até hoje sensacionais. Eu vejo o Kamen Rider hoje diferente do que era naquela época e eu brilho os olhinhos, cara. Eu acho sensacional pela história, pela trama, pela maneira como a coisa desenrola. Não tão focado em visual, apesar do visual ser interessante e ser extremamente importante. Mas esse hiato foi um negócio que eu nem sabia o que era só séries que eu gostava de ver. Então quando pintou Power Rangers eu fiquei satisfeito, quando pintou o próprio Dragon Ball que eu falei, Cavaleiros, pra mim era seriado japonês, né? Eu não tinha muito esse discernimento. Isso começou a pintar mais ali no miolinho de 2000, quando a internet me trouxe isso de volta. Eu tive acesso, graças ao pessoal que disponibilizava isso aí. Hoje eu sei mais ou menos como é que funciona, mas na época eu não sabia nada, cara. A criação do Tokudok foi meio por acaso. Eu trabalhei com banda há 10 anos, tinha uma banda de anos 80. Por 10 anos eu trabalhei com isso. Quando começou a pintar o YouTube. Então eu pensei comigo, vou criar um canal que fale de anos 80, uma coisa linka na outra. A banda, o canal vende a banda vende o canal, e assim a coisa ia criar seriam degraus da mesma escada. Só que aí a banda acabou porque eu me mudei, eu fui para fora do Brasil, mudei para fora do Brasil. E tudo isso meio que caiu. Eu pensei, bom, quero criar um canal ainda, já que eu tinha 3 empregos aqui, contando a banda. Então eu fui para fora do Brasil e eu não tinha mais trabalho. Eu não fui a trabalho. Eu fui tentar a sorte. E aí no fim, eu pensei, bom, já que eu tô com tempo livre, que eu não tenho todos esses trabalhos, eu tô com mais tempo livre, eu não consigo ter tempo livre, porque eu sou muito workaholic, vou criar o canal. Vamos criar um canal de quê? De anos 80 não faz mais sentido. Música tinha bastante já e muita gente que eu gostava. Então eu pensei em temas que ainda não existiam, e não existia nenhum canal no mundo sobre Tokusatsu. Falei, vou me enfiar nessa. Então eu pensei comigo muito inocentemente,
pega os textos já prontos em blogs, no Jbox, Wikipedia e tal, e reproduzo isso em vídeo. Eu só queria fazer a transformação, porque eu tenho formação em comunicação, sou formado em rádio e TV, em jornalismo. Então, já era editor de vídeo há bastante tempo, já trabalhava com Photoshop, toda essa área comunicólogo, né, que se fala quando se forma em rádio e televisão. Então, eu pensei, boto tudo isso em prática, pego esses textos prontos, cara, vai ser fácil, vai ser legal e vou conhecer pessoas e pode ser alguma referência, para quem não quer ler, quem não gosta de ler, quem tem preguiça, gosta de assistir. E aí, cá estamos nós, falando sobre o meu canal, e hoje eu tenho um livro escrito. Caramba, a vida é uma loucura, cara. Nunca passou pela minha cabeça em pensar trabalhar com isso, até porque o canal, eu não vejo o canal como um trabalho, eu vejo o canal como uma satisfação pessoal, um negócio que eu gosto muito de fazer, até porque um trabalho te retornaria com um retorno financeiro, teria um retorno financeiro. E eu não tenho isso no canal, o canal não me paga. Eu disse a lenda que o YouTube paga, mas cara, não dá pra ir na quitanda. Na real, quem trabalha com o YouTube sabe disso. Não dá pra ir na quitanda. Você vai na padaria, acabou que o YouTube paga, é bem pouco. Mas aí de repente eu escrevi um livro sobre isso, ter o maior canal do mundo sobre isso, ter tanta gente envolvida que eu admirava lá à distância, o pessoal que trabalhava no Herói, o Jbox que eu seguia já na época da internet há muito tempo e hoje eu tô falando com vocês aqui, Ricardo Cruz, que hoje é meu amigo pessoal, conversar com toda essa galera hoje pra mim é meio surreal, porque eu era só um moleque que acompanhava de longe, e hoje eu falo com toda essa galera de igual para igual, assim, com todo o respeito do mundo, como senpai e eu. Mas eu falo dessa galera de igual para igual, isso é uma alegria total. Então, não chega a ser um trabalho. Porque diz o ditado que quando a gente gosta, a gente não trabalha com aquilo. A gente faz porque a gente tem tesão de fazer, né? Cara, encontrar essas pessoas, é como eu comentei antes, não só encontrar atores ou encontrar essa galera que já estava envolvida até no Brasil, tipo, conhecer esse pessoal que colocou essas séries dubladas na internet hoje, o pessoal que trocava as fitas seladas lá no comecinho de 2000, quando tudo era muito precário. Conhecer essa galera hoje é demais. Conversar com o pessoal que trabalhava na Herói, que eu era um consumidor muito da Herói, tipo, eu tinha todas as revistas da Herói, e sem colocar pontos da Herói, positivos ou negativos ou não, mas pra mim aquilo era muitíssimo interessante, eu adorava. Hoje eu conheço essas pessoas pessoalmente, são meus amigos, e conhecer principalmente pelo canal, poder entrevistar e conversar com atores de Power Rangers, atores de Super Sentai. Cara, entrevistar o Akira Kushida pra mim foi um negócio que eu nunca imaginei na vida, porque eu vi o show do Akira Kushida como se fosse um show que eu tava esperando há anos, assim, eu não tenho a mínima vergonha de dizer que eu chorava de soluçar no show do Akira Kushida. Escutar ele cantando aquelas músicas todas que eu cresci ouvindo, cara, e de repente sentar ao lado dele e poder conversar com ele, como eu conversei com o Hashimoto, que foi o Manabu do Jirai, o boy do Zyuranger, conversar com a Misaki Ayami, eu tenho entrevista com o Gavan, com o Bin Furuya, que foi o Ultraman, que foi quem escreveu o livro. Os próprios Power Rangers e todas as outras entrevistas que já aconteceram pro Tokudok, cara, isso é meio surreal na minha cabeça. Só que, quando eu tô diante deles, eu não enxergo eles como divindades. Tirando o Kushida, que eu fiquei um pouquinho nervoso, porque é o Kushida. Mas, cara, eu enxergo eles como pessoas, porque eles são pessoas como a gente. Conversando com eles ali, naquela hora, a gente percebe que eles são gente como a gente. Isso é sensacional. Ver que, apesar de ver eles no vídeo como heróis, sentados na cadeira ao nosso lado, eles são como a gente, e isso é o que dá o maior tesão de fazer, sabe? Levar isso pra vocês de uma maneira de mostrar quem eles são de verdade. E não só aquele cara do glamour, do seriado, da TV, distante lá do outro lado do mundo. Cara, representa isso, eu poder estar aqui gravando um vídeo falando sobre a minha vida com o Tokusatsu, o meu trabalho com o Tokusatsu, o que eu consegui, os degraus que eu subi com o Tokusatsu, as pessoas que eu conheci. Cara, é um universo meio que separado do mundo, porque não é todo mundo que vê Tokusatsu, mas quem vê tem muito a dizer, tem muito a querer conversar, tem muito a trocar. E o Tokusatsu não engloba só as séries da TV que a gente vê, sabe? Tem adaptações em anime, tem anime que virou Tokusatsu, tem mangá, tem produtos diversos, aquele monte de bonequinho que eu tenho no cenário. Cara, é uma delícia ver aquilo, é uma delícia ter aquilo, é uma delícia fazer os eventos e as pessoas virem falar comigo como se eu tivesse levando algo legal pra eles. Então essa importância assim no Tokusatsu nem é só o Tokusatsu, é como as pessoas fazem isso, uma transformação
pro mundo deles, pro meu e pra quem tá assistindo agora. Essa é a importância. Não só o seriado, é o universo geral que isso engloba. Bom, esse sou eu, esse fui eu, esse cara que gravou o vídeo de 2018 ainda é o mesmo até hoje. Então, assim, fisicamente talvez não, a gente amadurece, a gente vai evoluindo, mas os pensamentos, o coração ainda é o mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanha, obrigado a todo mundo que dá força, obrigado a todo mundo que aparece aqui, mesmo não se inscrevendo, mas aparece sempre, comenta, leva para as outras redes, leva para os amigos, enfim. Valeu demais por esse apoio, obrigado pelos 200 mil inscritos, por esse alcance. De coração, uma vez mais, valeu, aquele abraço.